Salve nação de Lenço, estamos começando mais um Centralcast DBV. Você já sabe como é que é. Se você é desbravador, tem que dar CC. Já vamos começar nesse nível, nessa vibe, curte e compartilha. Agora, se você é desbravador raiz, aí é o triplo C. Curte, compartilha e comenta. Se inscreva no canal, alerta aí no sininho ligado para que você possa receber sempre que tiver uma novidade. E a gente hoje está começando esse nosso Centralcast, um programa feito para aventureiros, desbravadores, jovens, pós-jovens, não tão jovens, ou seja, qualquer um que quiser, chega junto, cola com a gente, vai ser super bem-vindo. E hoje nós temos aqui, nesse podcast especial, nosso Eric Peixoto, garoto prodígio do Clube Desbravadores Central, nosso conselheiro, né? Inclusive para assuntos de mídia. Fala aí, Eric, beleza, cara? Oi, gente, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com você, Fred, participando de mais um Centralcast. E vamos pra cima, né? Quanto mais, melhor. Opa, vamos nós. É isso aí, galera. Chega junto com a gente e hoje um convidado especialíssimo. Ele é diferente. É um camarada que tem história para contar. Possivelmente, se você é desbravador, se você tem história no desbravador, você já ouviu falar desse cara. E aí a gente pode até lançar um desafio, hein? Porra. Daqui a pouquinho a gente vai falar quem é, mas eu já queria desafiar você o seguinte: se você encontrou com ele em algum campori ao redor do planeta, porque ele é internacional. E ele tá em todos. Tá em todos. Então, olha, se você encontrou com ele num campori desses aí ao redor do mundo, coloca aí onde você encontrou o nosso convidado. Quem é, Eric, o nosso convidado de hoje? Estamos aqui com o Cosme Magalhães. Tudo bom, Cosme? Como é que você tá? Tudo bem, tudo bom estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui no Clube da Central, clube que está a minha história, clube com o qual eu fiz parte durante algum tempo. E estou aqui para responder as perguntas que vocês querem fazer. Opa, já deu a deixa, hein? Ó, a gente tem pergunta. Então segura a onda. É o seguinte, gente. Cosme Magalhães. Quanto tempo de Clube Desbravadores, Cosme? Já para o pessoal entender do que a gente está falando. Bem, eu comecei no Desbravadores desde 1984, quando eu fui investido no Lenço. De lá para cá, nunca mais saí. Então, são 40 anos. E aí, quantas pessoas você conhece aí que tem essa estradinha percorrida aí? Olha, tem algumas pessoas que nós temos amigos que já percorreram essa estrada. E alguns vivos ainda. Alguns já ficaram pelo caminho, né? Porque a vida é longa, mas também a estrada é curta. E alguns já ficaram pelo caminho aí. E os mais assim tem o Jorjão. Jorjão é colega. Gente de boa, idade, ele tem estado com a gente aí. Ele tem mais ou menos 42, 43 anos aí também de estrada. Que legal. É, tem um tempinho, né? Mais tempo de vida do que muita gente que está assistindo a gente aí. Mas é isso, é história para contar e é aquilo. Esse é um ministério de vida, né, Cosme? O camarada entra para não sair mais, né? Até Jesus voltar. O desbravador ele tem um diferencial, porque quando você entra para o Clube Desbravadores, independente de você gostar ou não, você acaba gostando. Se você falar assim, eu não sei, eu vou entrar aqui para conhecer e tal, acaba gostando, porque o desbravador é uma escola de vida e eu tenho aprendido muito. Depois que a gente se torna um desbravador, você aprende muita coisa, as classes ensinam muita coisa, as especialidades ensinam muita coisa e a liderança também te ensina muita coisa. E o desbravador foi isso, me ensinou muita coisa que eu aprendi e que sou hoje. É aquela parada que a gente fala, né, Cosme? Às vezes a pessoa entra no clube assim, despretensioso, meu colega me chamou. Aí chega lá, no início não gosta tanto, é muito diferente, muita coisa nova, mas aí continua vindo, e aí pega gosto e não sai mais igual você, né? Não saiu mais, tá no clube aí. Alguns falam que está na hora de me aposentar. Não, que isso. Né? Mas hoje eu estou com 51 anos, vou para os 52 já, né? E assim, na liderança dos bravadores aqui na Associação Rio de Janeiro, nós estamos já há 35 anos. 34 para 35 anos. Então, assim, chega um momento que não é que você cansa, você não cansa, você acaba se renovando. Mas você tem que dar oportunidade para outras pessoas fazerem. Então, a liderança que vem agora
né, que está chegando aí, essa liderança nova, eles têm que fazer alguma coisa também. Então, não quer dizer que a gente vai sair, é que a gente tem que dar oportunidade para outros também fazerem alguma coisa. Isso aí. Isso é legal porque é algo que a gente vai tendo essa renovação, mas a gente vai tendo a oportunidade de conviver com os mais antigos, que têm mais experiência, né, e muita história para contar. Mas, Cosme, eu comecei falando aqui, desafiando a galera que está assistindo a gente, para dizer onde você já encontrou com o Cosme. E só para você ter uma ideia do que eu estou falando, Cosme, fala aí meio de cabeça assim, em quantos países você já foi como desbravador, em evento de desbravador que você visitou? Você lembra de todos aí? Olha, eu tive, o desbravador dá essa oportunidade para a gente. Eu tive o prazer de ter essa oportunidade estando no Clube Desbravadores. Eu já tive em alguns camporis internacionais, dentre eles da divisão sul-americana, aqui em Santo Domingo, onde eu tive a oportunidade de conhecer lá Santo Domingo, Haiti, né? Passei pelos Estados Unidos também indo para lá. Também tive no Campuri Internacional lá um congresso internacional de liderança na Alemanha, né? E eu tive a oportunidade de conhecer 8 países lá na Europa. Que legal. Né? Então os desbravadores me levou até lá. E, né, até na Áustria, Eslovênia eu estive, em Roma, na Itália, né? Suíça, estive também na República Tcheca, né, lá em Praga, né, além da Alemanha também, como eu falei, né, e alguns países da Europa a gente teve a oportunidade de conhecer e conhecer os desbravadores de lá. Espanha também, já estive 2 vezes, né, a África também, na África do Sul, né, no Campuri lá. E aqui na América do Sul também, alguns países aqui da América do Sul, né, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, né, e Chile, nós já estivemos lá. E também tive a oportunidade de ir 2 vezes no Campuri Mundial, lá nos Estados Unidos. Né, Deus me deu essa bênção de ter essa oportunidade de conhecer lá e participar desses campuris lá nos Estados Unidos em 2013, 2014 e 2019. Então, é uma longa história, né, que a gente aprende, a gente tem essa oportunidade que muitos não têm, né, e eu dou graças a Deus que eu tive essa oportunidade. O desbravador me concedeu essa oportunidade de conhecer esses países e também conhecer novas pessoas por lá. Agora, o Cosme, e para se virar nesse tanto de idioma aí, cara, conta pra gente. O desbravador não se aperta, vai no sinal de pista mesmo, mas como é que funciona? Conta pra gente. Como aí. você falou, né? Eu tive, além de ter essa oportunidade de ter ido para Campuri, em outros lugares, de congressos, eventos, eu também tive o prazer de participar de um casamento de uma desbravadora aqui da Central, né? Era daqui do Clube da Central, e ela me convidou, né? Eu fui um convidado de honra para esse casamento. Foi minha primeira viagem para a Europa. E eu fui para esse casamento lá na Itália, e lá eu aproveitei, fui em outros países, né? Alemanha, isso na primeira vez que eu estive lá em 2013. E, bom, como que eu vou me virar? A gente tem que se virar na linguagem de sinais, né? A gente tem que se virar na linguagem dos sinais de pista, mas brincadeira, eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho, né? O inglês, né? A gente estudou um pouco, o espanhol a gente aprendeu desde cedo, quando a gente era desbravador lá, a gente tinha que se virar, né? Nos campuris que tinha, campuris sul-americano. Falava aquele portunhol, né? Falava o portunhol, e eu sempre, desde cedo, escrevia cartinha, né, para as namoradas em espanhol. Olha aí. Eu tive essa oportunidade de escrever para as namoradas sempre em espanhol. E eu tenho um amigo meu, Leandro, foi colega meu desbravador, e ele falava assim, Cormelito, me chamava de Cormelito, Cormelito, você sempre escreveu em espanhol, você sempre foi inteligente, gostava de escrever em espanhol. Eu falei, que é isso? Aí ele sempre falava, futuramente você vai para outros países, você já se virou no espanhol. Mas assim, a questão lá fora, quando a gente vai sozinho, né, você tem que se preparar. Você tem que ter ali uns 3 meses, uns 4 meses de estudo, para não chegar lá e se virar sozinho. Você tem que falar um mínimo, falar, pelo menos o speak English ali, eu falo inglês, qualquer coisa você tem que saber falar. E também me virei no italiano, estudei um pouquinho italiano. Mas, na maioria das vezes, a gente vai com mais gente, né? E as pessoas lá
Um ajuda o outro, um fala, você fala mais do que eu, outro fala, não fala você, o outro Fala joga um pra pouquinho, você. o outro completa. Não, agora é você, se vira. Então a gente tinha que se virar. E lá fora é assim, você depois que está lá fora, depois você começa a viajar, você acaba se familiarizando com a linguagem. Né? E o inglês, você acaba se familiariza mesmo se você não aprender muita coisa aqui, quando chega lá fora, você vai ter que se virar. Então, senão fica com fome, né? Senão fica com fome. Cosme, tu falou que conheceu alguns clubes lá fora, nos outros países. Tem muita diferença pro clube da gente aqui? Olha, tem sim. Na Europa toda a diferença é completa em relação a gente aqui, porque por divisão, cada divisão tem um uniforme diferente. Olha aí que legal. Né? Tirando um pouquinho ali aqui da América Central, que são 45 países aqui na América Central, eu tive o prazer de acampar com eles, né, com esses 45 países, e você vê vários uniformes diferentes. Né? Eles são diferentes assim, mais próximo do nosso, né? Que aqui Guatemala, República Dominicana, México, esses países aí aqui da Suriname, Venezuela, o uniforme é parecido com o nosso, é da divisão interamericana. Né? Esse uniforme é mais parecido. Agora, se você vai para os Estados Unidos, na divisão norte-americana, o uniforme lá mais bonito, assim, mais bonito que eu digo no sentido deles lá, né? Eles acham mais bonito. E agora, você vai para a Europa, aí você vê completamente diferente. Isso aqui pode ser até um uniforme que eles usam lá, parecido. Especialidade é colado na faixa, ou colado na camisa, né? Lá ainda é o Ministério Jovem, que é colado também no uniforme do desbravador, né? Aqui já é diferente, já é separado o desbravador para jovem. Então lá ainda tem isso. E se você for para a África, então aí que o uniforme também é um pouco parecido, mas é um pouquinho mais, assim, vamos dizer, não desenvolvido como nós aqui na nossa divisão é desenvolvido. Nós, brasileiros, estamos muito acima aí, assim, em relação a material, a uniforme, do que muitos outros países que a gente tem visitado aí por aí afora. Vai muito da cultura também do Sim, lugar, influencia muito, né? Sim. Uma coisa que não muda é isso aqui, né? Bom, o lenço, ele é universal, só que em alguns países, por exemplo, na França, o lenço é outra cor. É outra cor, né? Aí você vai para Alemanha, o lenço é amarelo, mas em alguns países da divisão europeia, o lenço é diferente. Isso aí eu não sabia, não. Legal. Agora, outra coisa, Cosme, e essa é importante. E a animação desses clubes lá fora? É parecido com a nossa? É diferente? O pessoal é mais animado, é mais desanimado? Conta pra gente aí. Olha, tem um pessoal bem animado. Aqui na América do Sul, os chilenos são bem animados. Chilenos, argentinos, né? Eu acho que são os dois países aí que é mais animados. Né? Agora, não ganha do Brasil. Não ganha, a gente gosta de uma festa, né? O brasileiro gosta de uma festa. Eu digo que, tirando lá os israelitas no passado, acho que os brasileiros viveram naquela época, que os israelitas gostavam de uma festa. Era festa para tudo quanto é época, era festa. E brasileiro, no Clube dos Bravadores, você vai num campuri desses aí, é uma animação total. E agora, e o pessoal da Europa, assim, é mais quietão, mais frio? Como é que funciona? O pessoal da Europa é mais frio, né? Eles vivem lá uma regra até formatura, por exemplo, eles quase não têm, como a gente tem aqui, né? Uniforme, como a gente tem aqui no Brasil, na nossa divisão sul-americana, um pouco, não é bagunçado, mas é questão de cultura deles lá. A cultura deles é diferente, eles não usam quase o lenço, né? Não se usa muito o lenço. Alguns ainda usam, mas nem todos usam lenço. Mas por cultura mesmo. Isso aí, se a gente for... até brinquei com o Doci um dia desse, eu estava lá no Campuri com ele, e aí eu coloquei uma boina, que eu tenho uma boina norte-americana, e aí eu falei assim, pastor, agora o uniforme é esse aqui, agora eu vou usar, mas você só vai usar aqui, tá? Lá no Brasil você não pode usar não. Ou seja, a nossa divisão é que diz qual é o uniforme que nós temos que usar. Então a diferença é essa. E a alegria nossa aqui, como você falou,
é contagiante. O brasileiro contagia onde quer que ele vá. Isso é verdade. Tá? Se você chega na Europa e você põe uma roda de pessoas e ali você começa a falar, só para você ter ideia, eu levei uma pederneira daqui lá para o Campuri. Aliás, para a Alemanha. Lá na Alemanha, uma pederneira, e levei também uns amendoins, né? E entrei no ônibus, porque estava saindo da Alemanha, de Frankfurt para Berlim, não, para Kassel, a cidade lá que nós íamos da Alemanha, e dentro no ônibus tinha muita gente, todas as nacionalidades, indiano, moçambicano, até belga, francês, e eu cheguei e comecei a animar o povo, né? Aí dei um amendoim pro pessoal comer, o pessoal não conhecia o que era amendoim. Pronto, foi a festa do evento todo, foi o amendoim, né? Outra coisa também que alguns países não conhecem é a pederneira. Cheguei lá, fui fazer fogo no salão oval, botei um algodão lá e fiz um fogo. Isso me resultou alguns trocados, porque eu acabei vendendo a pederneira de 20 reais, vendi por 20 dólares, 20 euros. Ganhou um dinheirinho. Ganhei um dinheirinho. Então, e eu fiquei o evento todo, que eu passei lá 15 dias, o evento todo só vendendo para pederneira, e acabou logo. Ficou conhecido como o cara do amendoim da pederneira. Da pederneira. Brasileiro. Brasileiro faz festa onde vai, né, cara? A gente até falando nisso, Cosme, porque festa é uma coisa que a gente faz muito aqui no Brasil, mas aqui no Clube Central você anima a maioria das nossas brincadeiras. E tem brincadeira aí que ficou muito marcada aqui na Central, o Erenete. Esse daí vem forte, todo mundo conhece. De onde que vem essas brincadeiras aí, Cosme? Olha, as brincadeiras que a gente tem, eu desde meus 12, 13 anos de idade, eu já tinha o costume, né, lá na minha igreja, da gente fazer hora social. Uhum. E desde meus 12 anos, 13 anos, 14 anos, a gente tinha o costume de sair da nossa igreja para ir para outra igreja fazer hora social lá na igreja. Eu, meus colegas, o Fene, Damião, meu irmão, tinha outros meninos lá que a gente juntava, o Léo, e a gente ia para as outras igrejas para fazer essas horas sociais. A gente era convidado para fazer a animação do povo. E a gente veio de lá para cá, né, tocando as brincadeiras, né, e essa Erenete, Frasco do Vinho Bom, tal, a gente aprendeu no decorrer do período aí, né, de ida para esses campuris que nós temos participado ainda como um garoto, né? Campal, por exemplo, me lembro na Campal de Itabuna, em 1986, eu tinha 13 ou 14 anos, e nós, para viajar, a gente saía da nossa cidade, ia até Itabuna, era assim mais ou menos umas 3 horas de viagem, de cima de um caminhão, a igreja toda, né? E o que tinha que fazer? Não tinha nada para fazer, tinha que arrumar um jeito de brincar, né? Criar, animar o povo, e ali a gente começava a brincadeira até dentro do ônibus, dentro do caminhão, em cima do caminhão mesmo, né? E isso a gente trouxe desde a nossa infância, né? Naquela época não tinha rede social, não tinha celular, não tinha televisão, era muito pouco, então a gente tinha que inventar as brincadeiras. E o povo ia lá para a porta lá de casa, vamos fazer a hora social aqui, brincava a noite toda e até 10, 12, 13, 1 da manhã fazendo aquelas brincadeiras. E isso alegrava. Então a criançada de antigamente, né, eles tinham que se virar e tinha que criar brincadeiras, né? Nós temos aí várias brincadeiras que nós aprendemos e que não esquecemos até hoje. E aí, vindo aqui para o clube, que é o clube onde eu cheguei aqui, acho que aí a gente trouxe as brincadeiras e estamos aí até hoje. O Cosme é a história da Central, né? Faz parte da história do nosso clube, e até hoje, né, tá sempre com a gente, e é uma alegria. Mas o desbravador, Cosme, ele tem uma diferença ainda hoje, né? Porque mesmo com as mídias sociais, mesmo com toda a evolução tecnológica, inclusive, a turma gosta de brincar, né? E é muito legal isso, né? Se você não está entendendo nada do que a gente está falando, assim, a gente tem por costume, desbravador, de ter essas brincadeiras, né, da hora social, brincadeira de roda, né, brincadeira que envolve realmente as pessoas. E isso faz diferença, né, Cosme? Como é que você enxerga isso ainda hoje?
né? Onde você vai, você puxa uma roda, você puxa uma cantiga, a galera vem e corresponde. Como é que é isso? É o seguinte, uma criança, por mais, vamos dizer, que ele seja vive na rede social o tempo todo, por mais que ele viva aí na rede social, se você chegar num acampamento e lá o celular não pega, e você dá uma opção para ele de brincar, e você começa a brincar com ele, e você entra na brincadeira também, ele mesmo vai ver alguma diferença ali. E ele vai começar a brincar e ele nunca mais vai esquecer. Porque no período da idade dele, de 11, 12, 13 anos, 14 anos, quando ele vê aquela brincadeira e que ele se apaixona mesmo, qualquer garoto se apaixona pela brincadeira e acaba gostando. E isso é assim, mesmo ele sendo um ligado aí em rede social, ele acaba entrando na brincadeira. Por quê? Porque chega lá, ele acaba vendo um amigo dele que está participando, ele vai ficar ali do lado, pelo meio, cantinho lá, não vai ficar, ele vai acabar entrando na brincadeira. Então, o diferencial do desbravador é esse, que um colega, um amiguinho acaba puxando o outro e ele vai, se ele não entrar, ele vai ficar sozinho ali. E ele não veio para cá para o clube para ficar sozinho. Né? O diferencial do clube desbravador é esse, que ele não fica sozinho. E acaba que a unidade tem que ir, ele tem que ir junto. Né? E aí entra na brincadeira e acaba gostando e por aí vai. Até estendendo um pouco mais, assim, não só das brincadeiras, mas pro clube todo, né? O clube é um lugar que você trabalha mais essas relações das pessoas, né? O mundo que a gente vive agora o pessoal fica em casa o tempo todo, no celular, no computador, na televisão, e tantas coisas que esse mundo tem para distrair a gente, e o clube ele faz o contrário, ele aproxima as pessoas, ele traz as pessoas para perto, põe todo mundo num lugar só e vamos lá, e vamos estudar, vamos aprender sobre Jesus, vamos conhecer mais, vamos conversar com outras pessoas. Hoje está faltando muito isso, né? A gente vê muita gente, família mesmo, vai jantar, senta na mesa, pega o celular, cada um com o seu, não interage, não conversa, não fala com ninguém. E aqui a gente promove essa coisa, dessa interação, que está faltando muito hoje em dia. O Clube dos Bravadores ele tem um diferencial nesse ponto. E eu vejo que não é somente aqui no nosso país, no nosso clube central. Isso envolve, como eu participo dos clubes aí afora, em qualquer lugar. Você olha para um desbravador, você vê uma diferença. É um garoto e uma garota bonita, o sorriso. Por quê? Porque eles têm esse movimento entre eles têm essa parceria, essas amizades, e as amizades trazem alegria. Você pode olhar no olho para uma criança que é desbravadora e que não é. Você vai ver uma diferença. Você vai ver a diferença da alegria que é aquela criança. Por quê? Porque aqui eles encontraram uma coisa diferente que eles não têm lá fora. E eu falo para todos os pais que eu vejo hoje, coloque essa criança no desbravador. Olha, na nossa igreja adventista, um pai que tem um filho que não coloca no clube, ele vai perder muito. Porque o clube é um diferencial na vida de qualquer criança. Independente se ele gosta ou não gosta, se ele não vai acampar, se ele em casa é acostumado só a ficar no celular, coloque no desbravador, coloque no aventureiro. Eu sempre falo isso. E aqui na Central, especialmente, né, eu participando aqui no clube da igreja, eu não deixo de chamar as pessoas, sempre falo. Eu vejo, chegou aqui na igreja, a primeira coisa que eu falo, coloca no clube de aventureiro, coloca no clube dos bravadores. Então você tem que começar, se todos fizessem esse discipulado aí, nós teríamos aí muitas crianças no clube dos bravadores, quer que seja aqui na igreja central ou em qualquer outro lugar. E é um instrumento de transformação, né? Então os pais que têm filhos no clube também percebem essa mudança, não percebem? Percebe. Olha, hoje eu encontrei com um garoto não, já, rapaz, tem uns 35 anos, estava ele e a mãe dele, tinha 3 anos que eu não o via, e ele falou para mim que o clube foi um diferencial na vida dele. E agora ele está com uma filhinha de 3 anos, e ele falou assim, eu estou contando as horas para minha filha fazer 6 anos, ou antes de fazer 6 anos, eu vou te largar aqui no aventureiro, porque eu tive aqui. Então, é assim, é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande numa criança, num jovem, num menino. E ele ali aprende muita coisa boa mesmo, coisa para o futuro dele.
Legal. Agora, Cosme, 40 anos de estrada, Tem muita história, hein? muitos camporis, tem muita história para contar. Conta pra gente aí um assim, que vem na sua mente assim de história de campori, de perrengue. Conta pra gente um Essas são as perrengue. melhores, Porque hein, assim, Fred? falar de sucesso é ótimo, coisa, né? A gente quer saber quando Bom, passa A algum gente, problema. a gente vive perrengue no Clube dos Bravadores. Conta aí um pra gente. Olha, Cosme. eu tenho um perrengue daqui do Clube da Central. Ih, Epa, Porque aqui eu fui passei, mexer, ó. cuidado com o que você vai falar, hein, aqui Cosme? eu Cuidado com o que você vai passei falar. 10 anos na liderança, quase 10 anos na liderança do clube. Então 10 anos é uma história, né? E eu tive, graças a Deus, né, Deus me deu essa oportunidade de ter, levar o clube em todos os eventos que se aparecia para estar. Que aparecia os eventos nacional, qualquer lugar do Brasil, a gente ia, o clube ia. E numa feita dessa, em 1996, o clube saiu para acampar lá em Conceição de Macabu. Nesse acampamento, nós tínhamos ali costumava naquela época, em 96, os ônibus a gente alugava um ônibus aí, fretava um ônibus, colocava a criançada dentro, se coubesse 50, a gente botava 60, 70, e se coubesse 60, a gente botava 80. Isso aí. Né? E nesse acampamento, a gente não tinha, meu carro era um Fusca, e o colega que ia, o meu carro estava ruim, não podia ir para fazer um suporte, né? Que a gente tinha que levar um carro, e eu ia, o colega ia, na hora ele falou que não ia poder ir, o carro dele quebrou. Eu falei, eu tenho que levar o carro, eu botei o meu na jogada. E vamos, o meu carro e um ônibus com 72 pessoas, hoje só tinha lugar para 54. E aí a gente foi. Nesse acampamento, foi algumas pessoas aqui da Igreja Central, né? Pessoas aí que estão alguns estão aposentados, outros estão na liderança da igreja. E na saída daqui da porta da igreja, um irmão, pai de um desbravador, já foi logo falando, acho que o senhor andou bebendo, viu? Falou para o motorista. E, rapaz, o motorista ficou agoniado, já ficou aborrecido. Era para a gente sair 9 horas, saímos 10h30 da noite. Resultado, tinha uma pessoa lá esperando no local, lá na entrada da cidade, a gente tinha que andar mais uns 40 minutos de estrada de chão, e tinha uma pessoa lá esperando porque eu não conhecia o local de ida até lá. Quando chegamos no local, já era 00:30, porque a gente saiu daqui atrás, era para sair, não era 9, era 8 horas, fomos sair 10, 2 horas de diferença. Chegando lá, não tinha ninguém mais para poder levar a gente até o local do acampamento. Eita. Aí eu falei, bom, eu vou pelo sinal de pista. Peguei aí o Salsicha, o Kleber, o pessoal, botei lá dentro do carro, falei, vamos nós na frente aqui. Tô na boa, hein? Tô na boa. Saímos na frente aqui do carro, quando o ônibus veio atrás, 1 quilômetro lá na frente, meu carro apagou tudo, o Fusca. Morreu. Só que pagou as luzes todas do carro, mas o carro ficou funcionando. Foi direção de Deus mesmo, nós oramos aqui, Deus leva a gente até esse acampamento. Era um acampamento de férias, a criançada animada, gente nova. Nesse acampamento até o Michel, o Kim, era o primeiro acampamento dele. Ele tinha 13 anos nessa ocasião. Me lembro como hoje, que ele fala muito desse acampamento. E no meio do caminho lá, o carro meu parou de acender as luzes, não tinha farol. Aí eu botei um do lado com a lanterna e outro do outro com a lanterna, e lá nós fomos. Só que teve uma hora que as lanternas caíram no chão. Do Salsicha caiu e do Paulista, do Kleber, caiu também. Aí o ônibus não viu a gente entrou numa rua que desapartamos do ônibus. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Resultado disso, nós passamos a noite inteira, de quinta para sexta, procurando o local do acampamento. E fomos, aí quando amanheceu o dia, era quase ou menos 5 horas da manhã, que eu fui encontrar o ônibus parado, 4h30 da manhã, num pasto, que ali não podia, o motorista falou, não, daqui eu não saio mais para lugar nenhum. Enquanto vocês não acharem o local do acampamento. Aí eu achei o ônibus lá parado com o pessoal lá no meio das vacas, num pasto, no meio das vacas, todo mundo feliz da vida, cantando, brincando, acordando de manhã. Só gosta dessas coisas. Né? E aí eu falei, pessoal, aí a Vera falou, eles estão pensando que fazem parte do acampamento. Isso aqui deixa quieto, né? É coisa do acampamento também. A gente saiu e nós não falamos para ele que a gente está perdido, não. Mas estava só a diretoria que sabia. Tinha alguns pais junto também, os pais também não sabiam, achavam que o pessoal dormiu, quando acordou estava ali daquele pasto. Só que a gente estava mais ou menos 40 minutos do local do acampamento.
e para surpresa nossa, o motorista falou assim, não, daqui eu não saio mais não, porque não tem como voltar. Fui mostrar o lugar que ele tinha passado, ele falou, não, eu não passei aqui. E realmente não tinha como antes passar. Pronto, o pessoal teve que sair, todo mundo do ônibus. O ônibus teve que fazer o caminho, o pessoal veio atrás, até em alguns lugares eles entravam no ônibus, até nós chegarmos no local do acampamento. E esse acampamento foi uma bênção, né? Eu tenho guardado até hoje muitas memórias boas, e dali saiu muita gente hoje para a liderança da igreja. Viviane, a Ângela, a tia Ângela estava nesse acampamento, né? Foi meu primeiro ano, eu não estava casado, ainda estava para casar ainda, a mulher foi junto também. Depois desse acampamento ela não quis nem saber de desbravador. Depois que ela, aos poucos, então, olha, foi uma luta. Mas o acampamento, foi o melhor acampamento que nós tivemos. Fora desse nós já tivemos, fomos para a Bahia, já levei o clube para a Bahia, levei o clube para vários camporis sul-americanos, camporis de União, né? Então, de acampamento exclusivo, que eu passei o perrengue, foi esse aí que nós passamos a noite inteira procurando o local, só achamos no outro dia. Mas foi isso aí que você falou, Cosme. Você disse aí que foi o melhor acampamento que vocês tiveram. E aí, o inimigo tentou e não conseguiu. Quando é pra Deus, cara, o negócio funciona, né? Pode ir até o final que a gente que botava o joelho no chão a todo momento para poder chegar no local, para achar o local. E chegou um momento, pessoal, depois que chegou lá no local, lá que não achou mais o acampamento, o pessoal fizeram uma roda lá e fizeram oração, bonita oração, os pais que estavam lá junto oraram, e depois fluiu tranquilamente. Agora, Cosme, com esse perrengue e outros, assim, dá para duvidar que esse é um ministério abençoado por Deus? Porque, assim, de um potencial desastre de se perder, virou o melhor acampamento de todos. Assim, eu sempre digo que esse ministério é um ministério que foi criado no coração de Deus. Amém. Eu digo isso porque eu, na minha vida, em 10 anos, estou falando 10 anos no clube aqui da Central, eu fui zero ocorrência, né? Zero mesmo de ocorrência, não tivemos problema algum. Assim, que eu me lembro, não tivemos. E esse outro período de mais tempo também na liderança geral dos bravadores, em acampamentos, em eventos internacionais, Deus sempre tem nos guiado. E eu louvo a Ele por isso, porque a gente coloca Ele primeiro quando a gente sai para qualquer local, qualquer evento, a gente coloca Deus em primeiro lugar. E pede, Senhor, abençoa, guia, Teu Santo Espírito esteja conosco. E olha, Deus nos abençoa. Todo clube que faz isso, ou melhor, toda criança que fizer isso, independente de estar no clube ou não, Deus sempre vai guiar. E no Clube dos Bravadores, os acontecimentos negativos são muito raros, porque Deus está na direção. E a gente tem que louvar a Ele, agradecer a Ele e pedir para que Ele esteja sempre conosco. Porque dali, com certeza, qualquer evento que a gente vá, Ele estará sempre com a gente. E você está falando isso e é uma realidade para a gente que vive os bravadores. Agora, como é que você vê hoje a renovação, né, especialmente da liderança, esses novos líderes chegando, o próprio movimento da liderança crescendo, né? Hoje são muito mais líderes investidos e atuantes do que no passado, que eram poucos. Como é que você vê isso? A que você atribui esse crescimento? Olha, o crescimento é mais um discipulado, né? Em todo lugar você tem que discipular, né? Você não pode ficar com o que você aprendeu somente para si. Você tem que distribuir. E as pessoas que vêm, elas querem também fazer parte da liderança. E você tem que dar oportunidade. Né? Você não pode viver somente sendo você o líder e mais ninguém fazer ser líder. Né? Antigamente, um líder, digo na minha época de 86, 87, 88, um líder, quando ele formava líder, era muito difícil ter o outro líder na frente, depois. Né?
para chegar a ser líder, botar um lenço de líder, fazer a classe de líder, era 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Hoje nós temos uma renovação boa. E essa renovação ela tem que existir. Porque o jovem ele precisa ser discipulado para que ele possa discipular outros. A gente não vai viver eternamente no mesmo ministério, no mesmo fazendo a mesma coisa. Você tem que dar oportunidade para outras pessoas. Já dizia o nosso amigo Renan, ele sempre fala, quase você sempre deu oportunidade para a gente aqui na associação, quando você estava na coordenação de líderes, ou mesmo sendo regional. Então, assim, se você for ser um líder somente para você, você não serve. Você tem que discipular. Você tem que dar oportunidade desde pequenininho e olhar naquele garoto, naquela garota, um futuro líder. E dizer para ele, olha, você será um futuro líder. Sabe por quê? Porque se você fala isso para ele, ele vai acabar crescer com aquilo ali na cabeça dele. Vai querer correr atrás daquilo. Ele vai correr atrás, ele vai fazer a classe. Eu sempre digo que um clube sem classe não tem classe. Uma criança que entra para um clube de bravadores, ele só vem para cá para brincar, para fazer ali brincadeira e tal, ele não desenvolve. O que desenvolve nas crianças são as classes progressivas, são as especialidades que ele faz. Então, se uma criança vem para um clube e ele busca fazer alguma coisa, a gente tem que deixar, tem que dar oportunidade. E você não pode segurar aquela criança, aquele jovem que quer ser um futuro líder, de ser um líder. Você tem que dar oportunidade, dar força para que ele termine a classe, porque não é somente a classe, eu sou um líder, vou servir ali somente ali o clube dali. Não, você vai ser um líder para a vida toda, para qualquer lugar que você for, você é um líder. E aqui na associação nós tínhamos uma dificuldade nessa questão da associação e em alguns outros lugares, de só investir em pessoas mais adultas, 25, 30 anos. E a gente veio para quebrar isso. Não, o garoto o cartão diz, fez 18 anos, pode investir em líder. E vamos investir em líder. O garoto eu me lembro até do Renan, um exemplo dando aqui. Sim. Ele completou 16 anos, já estava com o cartão terminado. 17 anos, eu falei, Renan, você tem que esperar fazer os 18, senão o pessoal vai pegar no pescoço da gente aí. Pois ele fez 18 anos e foi investido em líder. E foi um garoto mais jovem a se investir a líder aqui na nossa associação. E hoje ele, com 26 anos, já fez líder de desbravador, de jovem, de aventureiro, master avançado de desbravador. Então, um garoto prodígio. Então, você tem que dar oportunidades. Se você tem um garoto no seu clube e você vê o potencial dele, deixa o garoto fazer, dá a oportunidade, deixa o garoto voar. Ou a garota, não deixa ele ficar ali meio encolado, não, tem que insistir ali com ele, ajudar no que for preciso. Isso é importante. É isso aí. Você falou no Renan, um abraço, Renan, não sei se você vai ver isso em algum momento aí, Renan realmente é fera. Mas é muito legal ver isso e é verdade, né? Eu também sou fruto desse trabalho, sou testemunho vivo disso, né? Do Cosme, com esse incentivo de investir em líderes. Eu me tornei líder também com o apoio do Cosme, da Vera, essa turma da antiga que chega junto, né? Constrói, incentiva e a gente vai caminhando. Agora, Cosme, e quando junta essa turma da antiga aí? 30, 40 anos de ministério, né? Pessoal com muita história para contar, desbravador raiz, como é que é isso? Vira festa? Olha, antes de mencionar isso aí, eu tenho 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Sim. E eles todos passaram pelo Clube dos Bravadores. E eu sempre incentivei eles a fazer as classes. Hoje, completaram as classes, e eles estão galgando aí também a liderança. E eu oro a Deus para que eles sejam futuros líderes, não somente na igreja, como também na sua casa, no seu lar, na sua vida, e aí por aí vai. E falando na questão desse povo antigo, dessa liderança aí que existe há mais de 30, 40 anos, nós colecionamos aí algumas coisas boas, tá? Que a gente cuida aqui, eu, juntamente com o Desson, nosso amigo lá, que é lá da Caxias, lá de Santo Aleixo, a gente costuma fazer esses encontros, os encontros da coordenação e dos antigos, e nesse inteirinho nós já fizemos aí uns 4 encontros, o último nós fizemos em 2021, onde nós levamos 100 e poucas pessoas lá para o sítio,
e 120 líderes antigos com as suas famílias, e passamos um fim de semana maravilhoso. E eles vão chegar aí, aqui na Central. Nós vamos trazer esse pessoal todo aqui para a Central, vai vir a galera toda. E nós temos um grupo, esse grupo funciona assim, só coisa antiga. Se você for, quer dizer, coisa antiga que eu digo no sentido de lembrança, né? E as coisas novas ensinam a gente a aprender ali. Pô, a gente não sabia que podia fazer isso. Se a gente tivesse isso antigamente, a gente estava feito. Porque a gente saía para o acampamento aqui com uma barraca nas costas, aquela barraca canadense, com 30 quilos, 20 quilos, quase um saco de cimento nas costas. E a gente ia de boa, pegava um ônibus aqui, ali para Guapimirim, ia para Tinguá, ia para Morosa, ia para esses lugares longos aí. E a gente fazia isso de boa, jogava nas costas, e a gente fica, quando a gente senta, a gente relembra isso. Por quê? Porque foi uma época boa, uma época que a gente se sentia realizado. E não tinha negócio de carro, não tinha carro, era trem, a gente botava dentro do trem. Atravessava aqui a Praça da Bandeira, pegava o trem ali até Central, da Central pegava outro, e se errava num trem, pegava outro. A gente viveu momentos difíceis, tá? Não era fácil não, mas a gente vivia feliz. E essa galera, tá todo mundo, são poucos que já morreram, tá? A turma tá aí viva, e a galera é forte. E nós vamos ter um evento aqui, né, na igreja, dos 40 anos, né, dos clubões antigos aí, e essa galera, tá todo mundo aí, a galera fez inscrição, querem vir, até hoje o pessoal está ligando e nós vamos encontrar com essa turma aí. É a coordenação ou Desbravadores Raiz. Esses existem da antiga, porque a gente fazia os acampamentos, era acampamento sem nada, no mato, não tinha negócio de barraca, alguns tinham barraca, outros não tinham, botavam uma lona lá e dormia todo mundo na lona. Nossa atividade na mata era assim, saía a trilha do capitão 6 horas, só voltava no outro dia. Então, o trilho do capitão do conselheiro é essa. O capitão vinha e dormia meia-noite, mas os conselheiros tinham que passar a noite. Então, essa turma viveu isso. E a gente viveu isso também. E eu costumo dizer que hoje eu sou mais na área, trabalho mais na área de recreação, né? E o pessoal fala assim, Cosme não é desbravador raiz porque não acampa muito, não vai muito para o mato, não sei o que, e tal, etc. Tal. A gente não perdeu o vínculo, não, tá? A gente desafia qualquer um de hoje numa mata. Eu costumo, o pastor Betel costuma falar assim, Cosme, se você der uma bainha de facão para ele e você pegar o facão, ele toma o facão da sua mão, porque ele está acostumado a lidar com o facão, até sem bainha. Ou com a bainha você acaba perdendo para ele. E sim, realmente, no mato a gente não tem assim, problema, né? Nessa turma antiga, se você coloca ele lá no mato, ele aprendeu no início de que lá no mato ele não precisa nem de barraca, ele se vira com qualquer abrigo. E não precisa lona para fazer o abrigo, você faz o abrigo sem lona. Eu aprendi, eu vivi, eu dormi várias vezes em lona, em abrigo sem lona. Naquela época nem lona a gente tinha. E isso é importante, né? A gente manter essa tradição, né? Fazer os chamados acampamentos raiz mesmo, da galera aí, não levar barraca, fazer abrigo, de preferência abrigo natural, a boa e velha latrina, né? Pegar água no rio. E eu já fui, Eric, já entrei em picada com o Cosme aí, eu sei que ele tá falando é verdade, né? O Cosme não deixa a desejar para nenhum garotão que tá aí, a gente percebe isso. Agora, Cosme, eu fico preocupado porque você falou que tem 4 filhos e eu fui diretor dos 4. E assim, né? A gente percebe que é uma família envolvida no Ministério. E o Ministério Desbravador é isso, né, Cosme? As famílias vão se desenvolvendo ao redor dele e quando você vê, a família inteira está envolvida. Né? Como é que você vê isso? Olha, a sua família, por exemplo, é uma família extremamente envolvida no clube. Na verdade, no Desbravadores, você não tem como a família não participar. Porque se você chega em casa, você tem um filho de 10 anos, você vai levar ele para onde? 11 anos, para onde é que você vai levar? Você vai deixar ele seguir um caminho sozinho? Né? Até os 15, 16, 17 anos, você tem que levar o seu filho junto contigo. Né? 10 anos de idade, você leva o seu filho junto contigo. Por quê?
Se você está levando para o clube, você está querendo o melhor para ele. Agora, se você não leva ele para a igreja, para o clube, para alguma coisa desse tipo aí, que você sabe que é bom, sabe que dá resultado e vai educar pessoas para a eternidade, você vai acabar dando oportunidade para que o inimigo tome conta dele. Então, a gente, na nossa família lá, graças a Deus, todos participaram do clube. Você foi diretor dos 4. Eu não tive a oportunidade de ser diretor dos 4, porque na época que eu fui diretor, todos eram pequenininhos. Pequeno, Então, mas ao longo do tempo, eles viram, né, no pai, que o pai está até hoje aí firme, mesmo com seus 51 anos de idade, mas a gente está, para 52 agora, a gente está firme e, assim, enquanto tiver os filhos aí, enquanto nós tivermos força, estamos trabalhando e educando eles também para a eternidade. Cosme, você até falou aí de que não conseguiu ser diretor dos 4, e até ia perguntar, quando você virou diretor, cara, como é que foi a sensação assim? Claro que responsabilidade veio muito, né? Foi aqui nessa sala onde a gente está. Ah, é? Foi aqui nessa sala. Nosso amigo Estumano, né, estava saindo do clube, e o pastor Décio, nosso saudoso pastor que faleceu recentemente, temos que uma semana mais ou menos. Eu cheguei da Bahia, né, vim da Bahia aqui com 89 para 90, e cheguei aqui na igreja, vim do sul da Bahia, num lugar que não tinha a igreja era pequena, com 100 membros, cheguei aqui com 1000 membros na igreja, 10 vezes mais. E o que eu vou fazer? Eu entrei para o clube, fui bem recebido na igreja. Isso aqui, a igreja central, é uma porta de abertura para receptividade. A igreja tem uma abertura de recepção muito boa. E eu fui recebido pelo jovem da igreja. Então eu dou graças a Deus e me alegro muito porque eu vim para a igreja e fui abraçado por ela. E os desbravadores também. Mesmo com dificuldade, eles me receberam aqui. A dificuldade que eu digo assim minha, porque eu acabei não podendo estar diretamente no clube, mas o dia que eu vim, eles me abraçavam e me jogavam lá no clube. E eu entrei como conselheiro, né, do Rafael Holiday, dos meninos aí, do Jean, do Zé Júnior, esse pessoal aí. Fui ser conselheiro nos primeiros momentos ali, e aí ficou ser diretor no clube. Aí o pastor Décio Cosme, pessoal, eu tinha 18 anos, ia fazer 19. Cosme, a gente não tem ninguém aí para cuidar do clube agora, você assume aí. Eu falei, não, eu não posso, sou muito novo, não tenho nem condição, nem conheço o Rio de Janeiro direito. Mete aquele medinho, né? Nem conheço o Rio de Janeiro direito. E, assim, eu fui. Tive a ajuda do nosso saudoso Rodinei, né, o Sidney também, Sidney Valim, o Paulo Martins, essa galera que já foi diretor aqui, então me abraçou. Alguns anciãos, o Melic, né, o Edelso, né, o Martinho, né, a própria liderança da igreja, né, a nossa liderança que hoje está aí, me abraçou e falou assim, não, a gente vai te apoiar. E eu jovem, 19 anos de idade, né, com oportunidade de aprender e estar aqui com o clube, então o clube foi uma escola para mim, porque você com 19 anos assumiu a responsabilidade de liderar um clube aqui que participava, filho de pastores, filho de advogado, até filho de delegado de polícia. Então a galera estava todo mundo aí e eu peguei essa responsabilidade aí. Mas assim, foi Deus que colocou, porque daí eu aprendi muito. Né? Foi uma escola, eu aprendi demais. E a gente acabou, no segundo ano como diretor, fiz uma carta para a comissão da igreja, para entregar o cargo porque eu não estava aguentando. Essa cartinha está guardada, lacrada comigo até hoje. Nunca foi entregue. Essa é uma característica do diretor, né? Eu tenho essa carta, está guardada, está nas minhas coisas, está guardada, e um dia eu vou abrir para me mostrar para algumas pessoas aí que essa carta está escrita, e eu abri para escrevi e fechei para entregar na comissão da igreja, está lá até hoje. Nunca entreguei. Daí para cá eu falei, meu Deus, falou assim, não, você vai entregar. Te mandei você vai ter que servir. Né? E aqui, eu falei, Senhor, eis-me aqui. E até hoje, graças a Deus, nunca deixei de servir ao meu Deus. E minha frase que eu sempre escrevo na minha vida é sempre pronto para servir. E essa é uma característica mesmo que a gente vê no Cosme, né? Isso aí, é verdade. Que a gente vê ele sempre disposto aí ao serviço. Agora, Cosme, você falou uns nomes aí,
né? Rafael, Ok, José ok. Júnior. Eu vou Rafaela. comentar, eu nunca ouvi falar da maioria aí. cara. Não, mas ó, ali o que acontece? Hoje eles são pais de desbravadores. E qual a sensação que você tem ao ver esses meninos que foram seus desbravadores, hoje pais que levam seus filhos para os desbravadores? Ó, mas tem uma coisa aqui, esses meninos deram trabalho. Né? Eu não queria falar isso, mas Teve um Harrison da vida, um Roninho. Olha, rapaz. hoje o os filhos Jorge- deles vão ver isso. Jorge, Michel Kim, olha, o Patrick. O Patrick era mais quietinho, mas tinha uma turma aí, o Zé Júnior, o Jean também era mais quieto, o José Filho era o mascote do clube, né? O Gutenberg, nossa, o Gutenberg era nosso cego. Tinha o Salsicha, que era o Eduardo, né? Eduardo, Ele era desbravador, o Kleber, que a gente chamava de paulista, o Dé. Então a gente tinha uma turminha aí que a turma era, olha, era nó cego. Dava nó e pingo d'água, eu tinha que realmente ter o controle desse pessoal. Mas era o pessoal assim que eles eram nó cego, mas você trazia para junto de você. Quanto mais a criança dá trabalho, é que você tem que trazer para perto de você. Né? E passou muita gente pelo clube que deu muito trabalho. Gente que pegava aí e se brincasse, ele saía na porrada, brigava, jogava pedra, fazia, era assim mesmo. Mas a gente trazia esse pessoal para perto de você e você vai ser o meu acompanhante aqui nas atividades. Quando o garoto está dando trabalho, você coloca ele junto para fazer a atividade, junto. Dá uma função para ele. Ele nunca vai esquecer disso. E isso a gente sempre fazia. Né? E esses meninos hoje são pais de família, estão aí no clube, os filhos estão no clube, já tem aí aventureiro, outro já é desbravador. Então a gente constrói dessa forma. Quando tem um garoto ou uma garota que dá um pouquinho de trabalho ali, que é mais pior do que o outro, você traz para junto e dá uma função para ele que ele vai crescer e ali vai. Legal. Agora, Cosme, qual a sensação que você tem, porque você ainda mantém essa tradição, né, das brincadeiras de roda, das horas sociais, que hoje nem todo mundo faz mais, infelizmente. E o que você sente quando você percebe que os seus filhos estão trilhando esse caminho, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Pedro, que gosta muito de puxar essas mesmas rodas que você puxava e puxa ainda. Eu nem sabia. Hoje o Pedro está fazendo. Tá né? levando teu nome adiante. E aí, qual o sentimento que você tem ao ver seus filhos seguindo a trilha que você abriu aí e desbravou? É uma alegria muito grande, né? Porque a gente sabe assim, a gente não faz as coisas porque a gente tem muitos erros, a gente não é perfeito, a gente está na liderança, a gente está coordenando, a gente está sempre ali, mas a gente não é perfeito. A gente acaba tendo deslizes, porque nós somos falhos, né? Nós somos pessoas que falham. Mas sempre fica também aquele legado, aquela coisa que você fez ali, que a pessoa viu, poxa, gostei. E ali, se os filhos ou outras pessoas estão fazendo isso, estão seguindo, a gente fica muito feliz, porque pelo menos alguma coisa aprendeu, né? Gostou de fazer. E é uma coisa que eles fazem, que vai alegrar outros também. É como se você tivesse fazendo aquela coisa para aquela terceira pessoa. E na verdade não é você, é outra pessoa que aprendeu contigo. E sendo meus filhos, a gente fica mais feliz ainda. Né? Eu nem sabia que eles tinham essa atividade aí, fazia isso também. É uma alegria, né? A gente fica muito orgulhoso disso. Na verdade, a gente não quer que somente fique para ele, mas que eles passem para outros também, porque a gente não deve aprender e viver somente para a gente aquilo que a gente sabe. A gente tem que fazer com que outras pessoas aprendam e levem para o mundo todo aí as brincadeiras, as diversões, as atividades, o legado do que você aprendeu. É muito da responsabilidade também, né? A questão do exemplo. De você... a pessoa que está servindo de exemplo para várias. Então, como você... Como pai, como líder, como diretor, como desbravador, como conselheiro, todo mundo que participa do clube é exemplo, não só para quem está ali dentro,
mas pra quem olha a gente de fora também, que vê a gente andando na rua todo uniformizado, lenço amarelo, e vê, olha aquilo ali, nossa, que é aquilo ali? Quero conhecer. E aí é questão de você dar um bom exemplo também, né? Você aparecer bem para aquela pessoa que não te conhece ainda. Normalmente a gente não sabe que, por exemplo, a gente fala assim, como a gente está no meio, assim, no clube, a gente não sabe como que as pessoas nos veem. A gente não tem tempo, às vezes, de se ligar nisso, ou de perceber isso. Mas cada criança, cada líder, cada jovem, ele está sendo observado, né? E assim, o garoto, ele não precisa ser o exemplo somente com lenço, ele tem que ser o exemplo também fora sem lenço também. Verdade. Né? A liderança, tudo mais, ele tem que ser o exemplo. E se ele coloca um lenço, a responsabilidade é maior, porque ele está tendo uma visibilidade diretamente nele. E você vê, um garoto ou uma garota que seja do Clube dos Bravadores, ele estando com lenço ou sem lenço, ele tem um diferencial. É na escola, é em casa, na sociedade onde ele está, entendeu? É num lugar onde ele vai, no mercado, numa festa, num lugar, então é um garoto diferente. Então isso nós temos no nosso meio, nos nossos bravadores, nos nossos aventureiros, esse diferencial. E isso é o que realmente mostra que realmente o caminho que aquela criança, aquele garoto ou aquela garota está seguindo. É aquele ditado, né? Às vezes a única Bíblia que uma pessoa vai ler é você, né? Sim. É o que você mostra para as pessoas. E Cosme, como é que você enxerga hoje, né, tantos anos aí de ministério, e você lembra de como era o ministério há 40 anos atrás, tudo muito mais difícil, mais restrito? Como é que você vê hoje o crescimento desse ministério de aventureiros e desbravadores? Olha, o Desbravador Aventureiro cresceu de uma forma gigantesca. A gente não imaginava há 40 anos atrás que nós teríamos hoje ontem eu estava até pesquisando, né? A nossa igreja cresceu e juntamente com a igreja cresceu também os desbravadores e aventureiros, né? E assim, a ponto de nós termos, né? Ontem eu estava conversando com um amigo nosso, a ponto de nós termos um presidente de um país desbravador, líder master desbravador. Olha só. Né? E é o país é o segundo país onde tem maior número de adventistas no mundo. Onde ele é o presidente do país e ele veste o uniforme de desbravador e é líder master de desbravador. Então, assim, que é Zâmbia, né? Se você for pesquisar aí, vai ver que Zâmbia, o presidente lá é adventista e é desbravador, e é líder de desbravador. Se eu não me engano, eu devo ter encontrado com ele lá em 2017, numa viagem que eu tive lá na Europa. Eu tenho uma foto que vou até pesquisar se não era ele que estava junto lá. Mas assim, o crescimento dos desbravadores é assim. Hoje nós temos uma diferença muito grande da nossa juventude, das nossas crianças. Você pega uma criança que está na igreja, ou uma criança, mesmo que não esteja na igreja, que está no clube de desbravadores. É diferente. E o pai, né, mesmo não sendo da igreja, ou sendo fora da igreja e tudo mais, ele vê ali um potencial de educação para os filhos, para aquele filho. Porque o que oferece lá fora hoje o mundo é bem diferente do que se oferece aqui no clube. Aqui você cria meninos e meninas para uma sociedade melhor, para uma eternidade, e crianças, cidadãos de bem, coisas que você não vê aí no dia a dia. Então o diferencial de crescimento é justamente isso. O Clube de Desbravadores, eles educam, assim como a escola adventista, criança para a eternidade e criança para ser um cidadão de bem no futuro. Por isso que nós temos um número muito grande de desbravadores, tanto aqui na nossa divisão como em outra divisão também. Isso é muito legal, né? E assim, você dentro desse contexto, Cosme, tem um papel importante, né? E a gente quer muito agradecer a você, não só pela sua presença aqui, mas pela sua vida nesse ministério. Né? Todos nós que frequentamos aqui o Clube Central, se você é ou foi em algum momento desbravador do Clube Desbravadores Central, você vai entender bem o que eu estou dizendo, da influência que você foi e é para a gente. Né? Então a gente agradece muito a Deus pelo seu ministério, por Ele ter colocado isso no teu coração,
por ter feito você despencar da Bahia para o Rio de Janeiro, né? E trazer essa verdade, né? Porque a gente percebe, quem te conhece sabe disso, que você vive isso, né? O tempo inteiro, né? Respira desbravador. E a gente ter esse exemplo é muito bom. Então eu queria não só te agradecer a presença aqui conosco, você faz parte do nosso clube, da nossa história, mas também te agradecer pelo que você representa para todos nós. É uma alegria muito grande poder compartilhar isso, né? A gente que já tem um pouquinho mais de estrada, mas eu tenho certeza também que a galera mais nova tem esse sentimento, né? Com certeza. Então a gente fica feliz, agradecido. E você que curtiu com a gente aí, diz aí, dá seu like, diz aí de onde você conhece o Cosme Magalhães. Se você tiver uma fotinha aí perdida de um Campori desses aí do Brasil afora, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, só dá Cosme. E tem muita história para contar que eu sei. Então já quero um compromisso seu aí de voltar em algum momento aqui. Tem que vir de novo. Para contar essas histórias do Campori pra gente, Cosme. Eu tive a oportunidade, como eu já falei aqui, dos Camporis aí fora, e tenho guardado, né, comigo todo o material de todos os Camporis que eu fui. Todos os Camporis que eu fui, eu tenho tudo guardado comigo. Não somente assim vamos dizer, não falo museu, mas eu digo algumas relíquias, né, que estão atual até hoje, né? Eu tenho pins de vários países que eu tive, né? E vários camporis que eu tive também. Eu tenho guardado, eu guardo aquilo comigo, não como um museu. Eu, em todo lugar que eu vou, dou um, dou outro, sorteio, faço isso, dou arganel, né? E parece assim, quanto mais eu dou, mais eu tenho. É tanto que eu tenho hoje lá um montão. Eu falei, mas eu já dei isso aqui, como é que isso aqui está de novo? Né? E acontece mesmo, eu realmente estou lá querendo dar os pins que eu tenho, mas até meus filhos, eu tenho alguns coletes, né, com alguns pins, e eu fico entregando para o meu filho para vir. Hoje mesmo, eu falei, filho, você não quer botar um colete desses aí que eu tenho aí, que eu não uso mais, mas está novo ainda, porque, né? Não, pai, eu não quero, não vai chegar a hora que eu devo colocar. Então, assim, tem coisas que eu já quero até desfazer. Mas a qualquer momento a gente vai fazer aí um apanhado e fazer um avanço aí para o pessoal e entregar isso aí. Mas assim, eu sou muito grato a Deus, porque Deus me deu essa oportunidade de, mesmo vindo lá da Bahia do jeito que eu era, né, estava vindo para o Rio de Janeiro só para me cuidar na saúde, fazer uns exames, e aqui eu estou aqui até hoje, né, e Deus me colocou nesse caminho, né. Eu tive a oportunidade de trabalhar com militar, na época também Deus me deu essa oportunidade, e aprender muita coisa, juntamente aqui com o Clube dos Bravadores. E assim, a Igreja Central, mais uma vez eu falo, o Clube Central, a Igreja Central, foi uma mão ajudadora na minha vida, porque ela me abraçou, ela me acolheu, né, e tem feito isso ao longo do tempo. Por isso que esse meu trabalho, enquanto estiver por aqui, estando aqui na igreja, ou em qualquer lugar que eu for, a gente abraçar as pessoas, receber essas pessoas, receber os pais que têm filhos pequenos na igreja, ou que têm passando por... Eu sempre lembro do nosso irmão Rony, pai do Roninho. Ele foi um que trouxe mais de 500 pessoas para o Clube Central ao longo desses 10 anos. Eu digo com certeza mais de 500, porque passava os meninos aqui na rua, olha que eram os meninos nós cegos, e ele trazia para o clube. Código, segura aí, eu que segurava a bananosa. Mas os meninos estão aí criados. E daí saiu pastores, daí saiu militares, saiu advogados, saiu pessoas de bem. E assim, a gente tem que dar oportunidade para todos. Quando você vê um garoto, quando você vê uma garota que seja ali, mais levado que seja, veja nele um potencial. Porque às vezes a gente troca as coisas, fala assim, esse menino não presta para nada, ali vai sair um resultado que você nem imagina no futuro. Então eu sempre digo assim, a gente tem que dar oportunidade. Não deixar de dar oportunidade é como se você estivesse segurando para si algo que você podia ter dado para outro. Então, você vem, e eu sempre digo isso para todo mundo, nós estamos nesse mundo para servir. Nós viemos para servir. Se você não se torna servo, você não presta para nada. Então, eu sempre me coloquei sendo servo para servir, apesar de que não me sinto servo,
mas me coloco aqui à disposição para servir no que for preciso. Às vezes, quando eu falo assim, eu não sou servo, mas eu não me sinto servo, mas eu estou aqui para servir. Tá? Porque se a gente não está nesse mundo para servir, a gente não presta para viver. Tá? Então, a gente tem que colocar sempre isso em mente, e no que for necessário, o que for preciso, o que for útil para a vida de qualquer pessoa, você tem que ajudar. E é isso que eu sempre gosto de fazer. Benção. Bom, depois dessa, só nos resta concluir, porque acho que diz tudo, né? É um Ministério de Salvação e Serviço, e é a verdade prática, né? Daquilo que a gente fala, daquilo que a gente vive nos nossos ideais. Cosme, obrigado. Vamos terminar com uma oração. E você que está com a gente, desbravador, aventureiro, jovem, pós-jovem, tem que dar CC. Curte e compartilha. E se você é raiz de verdade, aí é triplo C. Aí é curte, compartilha e comenta. Porque aí a gente vai saber que você está na vibe, está na missão. Diz pra gente de onde você é, do seu clube, conta a sua história. Quem sabe não pode estar aqui amanhã ou depois com a gente, fazendo aqui a história valer a pena para que as pessoas conheçam, né? De repente o pessoal encontra com o Cosme e vê por aí, não sabe da história que ele tem, de tudo que ele representa. Então é uma alegria a gente poder participar desse momento. Siga o Centralcast aí no nosso canal, dá o like, aciona o sininho e fica de boa aí, segue a gente que vai dar tudo certo. Vamos orar? Vamos concluir com a oração? Pai querido que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Somos agradecidos porque o Senhor tem colocado esse ministério no nosso coração. Muito obrigado a Deus porque o Senhor buscou o Cosme e ele se sentiu tocado pelo teu Santo Espírito e por mais de 40 anos tem servido nesse ministério com determinação, com afinco, transformando a vida de centenas de desbravadores e sempre com disposição de servir, de ajudar, e essa é uma verdade que todos nós conhecemos. Por isso rogamos que o Senhor abençoe a família do Cosme, sua esposa, seus filhos, que ele continue firme nesse propósito de servir, de salvar pessoas e que juntos possamos trabalhar até o dia em que o nosso Salvador retorne e possamos vê-lo nas nuvens dos céus. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a cada um que nos assiste, que esteve conosco ou que estará assistindo em algum momento, que o teu Santo Espírito também possa alcançá-los onde quer que esteja. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez, Cosme, Eric. Esse Centralcast não se faz sozinho, temos aí a galera que está por trás das câmeras, trabalhando, suando a camisa. Hoje a gente tem o Robson que está com a gente, a Jaque que está no apoio. E esse é o Centralcast, galera. Cola com a gente, segue junto aí que vai dar tudo certo. Obrigado aí pela oportunidade, tamo junto aí, continua na ativa e qualquer coisa é só me chamar, Cosme Magalhães na área.